já que estão falando de roubalheira, a Janja, gente, ela usou o avião da FAB para visitar a escola de samba que homenageou o Lula. E ela ainda levou 6 assessores. Não é à toa que o apelido dela é Esbanja. Lembrando que a Acadêmicos de Niterói recebeu 9.600.000 reais em recursos públicos e ainda por cima foi rebaixada no Carnaval Carioca. Quero te ouvir sobre isso, Pedro Neto, porque a gastança, a Janja não mede, né, esforços em relação a economizar, usa o avião da FAB e ainda leva ali 6 assessores. Qual a necessidade de tudo isso, né? É o casal ostentação, Luluxo e Esbanja, né? E veja, e temos que falar da escola de samba, né? Por exemplo, recebeu dinheiro público para fazer campanha antecipada para o Lula, Acadêmicos de Niterói, e foi devidamente rebaixada. Uma escola de samba que debochou da fé cristã, que criticou a família tradicional, assumindo publicamente a personificação através de uma escola de samba do Manifesto do Partido Comunista de Karl Marx. Porque no Manifesto Comunista de Karl Marx, na página 31, ele fala explicitamente sobre extinguir a instituição família. Porque ele enxergava que a família era uma ferramenta utilizada para a perpetuação da burguesia no poder. Ou seja, o que a escola de samba fez foi ipsis literis o Manifesto do Partido Comunista escrito por Karl Marx em 1848. E aí, devidamente, foi rebaixada. É óbvio que aqui se faz e aqui se paga. Receberam muito dinheiro público para fazer campanha antecipada por Lula. Campanha antecipada. A escola de samba tinha ali imagens ali danosas contra o presidente Jair Messias Bolsonaro, um ataque político, dinheiro público sendo fomentado para fazer um ataque político contra o maior adversário do Lula. Uma coisa ali absolutamente ridícula, que se fosse feito na época, por exemplo, de Jair Messias Bolsonaro no poder, com o Lula preso, ele fazia um ataque, né, fomentando com dinheiro público, via Lei Rouanet, via Embratur, né, o Lula ali vestido de presidiário ou dentro de uma cela, cantando música, por exemplo, ali exaltando o Bolsonaro. Aí que iam comparar ele com aquele senhor de bigode lá da Alemanha. Aí que iam comparar ele com, de fato, iam classificá-lo como ditador. Porque a gente não pode se equivocar no conceito ali entre tirania e totalitarismo. Você pode ter um país tirano que não é totalitário. Por exemplo, Venezuela. Venezuela é um país tirano e totalitário, porque há um culto à personalidade chavista. Aqui no Brasil, tínhamos isso. Isso veio se consolidando ao longo dos últimos anos. Além de sermos um país absolutamente tirano, que não preserva as liberdades individuais, que não preserva a liberdade de expressão, que persegue todos aqueles que pensam e que atuam de maneira diferente desse consórcio toga petista, inclusive excluindo suas páginas em redes sociais, excluindo perfis, fechando canais, por exemplo, em YouTube. Agora também nos tornamos um país totalitário no qual há um culto à personalidade que governa o nosso país, que foi exatamente isso que aconteceu na escola de samba. Isso é uma maneira de criar ali toda uma engenharia social para, de fato, ali implementar na cabeça das pessoas que Lula ele é quase que um ser messiânico, né? Eu, aqui no Rio de Janeiro, vi muitos santinhos ali sendo distribuídos como se fosse já um período eleitoral, né, do Lula. Né? Santinhos ali escrito Brasil com Lula, o amor voltou, enfim. É uma coisa ali que, de fato, uma festa, né, popular, que foi, de fato, ali dominada para fazer um culto à personalidade. A gente não pode esquecer que a inegibilidade de Bolsonaro, ela se inicia com o Alexandre de Moraes, por exemplo, dizendo que Bolsonaro se fez valer do 7 de setembro, que era uma festa ali popular, uma comemoração popular, para fazer propaganda política com dinheiro público e para começar ali a sua campanha eleitoral. Ou seja, ele estava usando o dinheiro público para fomentar a sua campanha, que é exatamente, ipsis literis, a mesma coisa que o Lula fez. Só que nesse momento, o Tribunal Superior Eleitoral não entendeu como uma propaganda eleitoral antecipada. Isso só mostra que aqui no Brasil, pouco importa o que você faz, importa quem é você, importa quem faz. A lei, ela aqui, ela se modifica, ela é mutável
conforme a proximidade e conforme o networking que você tem. Daniel Vorcar é um bom exemplo disso. Pouco importa o crime que você comete, importa os amigos que você tem para te livrar daqueles crimes que você cometeu. E aqui também chegou o momento de pipoca do dia, né? Tivemos ali a briga, né, da filha 01 do Lula com a Janja no camarote, né? Porque parece que Lula estava numa sala reservada dentro do camarote com a Janja, com o Geraldo Alckmin e com a esposa do Geraldo Alckmin. E a Janja decidiu falar para todos os convidados que ninguém poderia entrar ali naquela sala sem autorização dela. E quem entrasse deveria ficar pouquíssimo tempo ali para não pegar ali muito tempo do Lula. Só que quem entrou foi a filha do Lula e quis ficar com a neta, né, dele e com seu pai. Né? Afinal, parece que essa filha do Lula mora aqui em Maricá, é servidora pública aqui do município de Maricá, enquanto o Lula mora em Brasília. Ela quis ficar ali um pouco mais de tempo com seu pai. E a Esbanja não aceitou, e aí teve um quebra-pau, barraco, discutiu com a filha do Lula saiu chorando lá do camarote, uma coisa absolutamente ridícula, né? Pelo menos a Janja, ela se mostra exatamente aquilo que ela é, né? Que é uma pessoa que não respeita a instituição família. E ela fez exatamente isso, ipsis literis, com o seu marido, criando ali um conflito familiar entre pai, filho e esposa ali, né? Porque ela simplesmente não queria que a filha ficasse muito tempo conversando com o seu pai, que é o Lula. Ou seja, pra gente foi ótimo. A Janja, ela se consolida, como o Nicolas Ferreira já falou, como a camisa 10 da direita. E eu quase que tiro do meu bolso. É porque, infelizmente, eu não tenho ainda um avião, mas se ela quisesse, eu emprestava um avião para ela e eu tivesse, para ela vir aqui e fazer esse show que ela tá fazendo. Ela desceu aqui, né? Foi lá para Acadêmicos de Niterói, falou que o Lula, né? Falou pro presidente da escola de samba que o Lula tá viciado na música lá que eles criaram pro culto à personalidade do Lula, que o Lula fica escutando aquela música o dia inteiro. A cada dia que passa, se caracteriza mais uma propaganda eleitoral antecipada do Lula. Só que é óbvio que ele não vai ser perseguido. Na eleição para a Prefeitura de São Paulo, ele também, antes do período, inclusive pré-eleitoral mesmo, ele já fez campanha antecipada por Boulos, inclusive num vídeo ao vivo, que Boulos ficou, inclusive, absolutamente constrangido. Foi também feita uma denúncia contra ele e, óbvio, que o Tribunal Regional Eleitoral não aceitou a denúncia. Propaganda eleitoral antecipada aqui no Brasil já ficou muito claro que só existe se você for um político de direita. Bom, a gente já sabe desses 2 pesos, 2 medidas, mas a gente está aqui, né, Pedro, escancarando a verdade para nossa audiência e a expectativa em ano eleitoral é que haja uma renovação, que a gente, né, querendo ou não, as esperanças se renovam em ano eleitoral.